Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vou ensinar para vocês os fundamentos de uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau ela é identificada como função do primeiro grau porque o expoente da nossa variável é 1. Tá? Então, o grau de uma função ele é definido, ele é identificado pelo maior expoente da sua variável. Se nós tivermos uma função em que ela possui vários expoentes, por exemplo, x ao quadrado, x a 2, mais x, essa função, a gente vai ter que o grau dessa função é grau 3, porque é o maior expoente que nós temos na nossa variável de função. Tá ok? Então, voltando aqui. A função do primeiro grau ela é dada como uma função f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b, onde y e f de x são a mesma coisa. Tá? A gente pode ter essas duas denominações. E ela é uma função que todo o x ele pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. Então, o nosso domínio pertence ao conjunto dos números reais. E o nosso y, ou o nosso f de x, também pode assumir qualquer número dentro do conjunto dos números reais. Então, esse é o nosso contradomínio. Então, a nossa função do primeiro grau ela é uma função que a gente fala que é uma função de R em R, ou seja, o nosso domínio pode assumir qualquer valor dentro dos números reais e o nosso contradomínio pode assumir qualquer valor dentro dos números reais. O A da nossa função aqui é o que a gente chama de coeficiente angular. Eu vou explicar para vocês mais para frente por que ele significa coeficiente angular e o que esses valores de A e de B significam para a gente, tá? E o nosso B é o que a gente chama de coeficiente linear, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, só para exercitar, para a gente conseguir identificar quais são os coeficientes angulares e lineares dessas funções, tá ok? Então aqui a gente tem, no primeiro exemplo, f de x igual a 4x mais 3, tá? Aqui a gente consegue perceber que o a é o termo que acompanha o x, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o nosso a, correto? E o nosso b é o termo independente, é o termo que não acompanha x. Correto? Letra B. f de x igual a menos 2x mais 1. Agora, a única diferença foi que foi incrementado um negativo aqui. Então, no nosso caso, o termo que acompanha o x é o menos 2. Tá ok? E o nosso termo independente é o 1. Beleza? Então, aqui, y igual a menos 5x. Correto? Aqui, a gente não tem o termo independente. Esse aqui é a mesma coisa que fosse mais 0. Portanto, o 0 é o nosso termo independente. E o 5, que é o termo o menos 5, que é o termo que acompanha o x, é nosso a. Tá correto? O último exercício. Letra D. 6 igual a 3 meio de x, 3 meio x, igual a f de x. Ah, professor, mas agora o f de x está do lado de lá. Não tem problema. Isso aqui é uma igualdade. Se ela é uma igualdade, ela vale das duas formas, tá? Não interfere em que lado essa igualdade, esses termos estão, tá ok? Então, qual é o termo que acompanha o x, tá? Não fique pensando que é sempre o primeiro termo que é o a e o segundo termo que é o b, tá ok?
O A é o termo que acompanha o X. Aqui, ó. 3 meios é o nosso A. E aqui é o nosso termo independente. Tá ok? Esse é o nosso B. Beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que o que são as raízes da função. A gente ouve muito, né? Calcule as raízes da função. O que são as raízes de uma função? Então, as raízes de uma função, elas são os valores de x, os valores que x assume, para que o nosso y seja igual a zero, ou o nosso f de x seja igual a zero. Ou são os valores de x que zeram o y, o que é a mesma coisa. Tá ok? Se a nossa função é do primeiro grau, nós temos uma raiz. Se a nossa função for do segundo grau, nós teremos duas raízes. E se a nossa função for do terceiro grau, nós teremos 3 raízes e por aí adiante. Tá ok? Então, como que a gente calcula essas raízes? Aqui nós temos 3 passos bem simples para quem nunca calculou uma função do primeiro grau aprender a calcular. Primeiro passo, como os valores de x são os valores de x para y igual a zero, então nosso primeiro passo é igualar f de x ou y, que é a mesma coisa, igual a zero. Primeiro passo. Segundo passo, isolar o x. Deixar somente o x de um lado da equação. Terceiro passo. E então nós calculamos e simplificamos o que a gente obteve para poder determinar o nosso x, a nossa raiz. Tá ok? Então, eu vou mudar esses exemplos aqui com a mágica da edição, tá ok? Então, a gente tem aqui o exemplo 2. Nós temos f de x igual a 2x menos 4. Vamos seguir os passos direitinho, tá ok? Qual é o primeiro passo para calcular as raízes da função? Igualar f de x igual a zero. Aqui, ó. Nós vamos pegar f de x igual a zero. 0 é igual a 2x menos 4. Tá ok? Agora nós vamos isolar o x. Então nós vamos ter 2, ó, vou passar o 4 para o lado de cá, vou colocar de outra cor. Aqui, ó. Certo? Nós vamos passar o 4 para o lado de lá e termo positivo, certo? Menos passa para cá mais, igual a 2x. Agora a gente vai terminar de isolar o x. E o 2 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, o x vai ser 4 sobre 2 igual a x. Correto? Qual é o terceiro passo? Calcular e simplificar. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. 2 igual a x. Esse é a raiz da nossa função. X igual a 2. Tá ok? Vamos treinar de novo. Vamos lá. Menos 2 mais 5x igual a f de x. Qual é o primeiro passo? Igualar f de x igual a zero. Então nós temos menos 2 mais 5x igual a zero. Segundo passo, isolar o x. Então vamos lá. 5x igual a 2. Vai ser 2 para o lado de lá. Certo? X igual a 2 sobre 5. Terceiro passo, calcular e simplificar. Aqui não tem jeito mais da gente simplificar. Ok? 2 não é divisível por 5. Certo? Na verdade, 2 é divisível por 5, mas vai dar um número decimal, tá? Não vai dar um número inteiro. Então você pode ou deixar ele na forma fracionária, ou você pode deixar ele na forma decimal. Quanto que é 2 dividido por 5?
0,4. Essa é a raiz da nossa função. Tá ok? Então vamos tentar de novo mais um exercício. f de x igual a menos 2/3 de x mais 7. Só lembrando, aqui nós temos o nosso a e aqui nós temos o nosso b. Só recordando o que a gente fez mais cedo no vídeo. Tá ok? Então, qual é o primeiro passo? Igualar f de x igual a 0. Segundo passo, isolar o x. Passei o 7 para cá, negativo. Correto? 3 está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. E o 2 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Correto? Tudo bem? Então aqui nós temos menos dividido por menos vai dar mais. Certo? Qual é o terceiro passo? Calcular e simplificar. Então, vamos lá. 7 vezes 3, 21. 21 dividido por 2, x é igual a 21 dividido por 2. Tá ok? Ou x é igual a 10,5. Se você decidir ou precisar pôr em números decimais. Ok? Professor, aqui nós temos duas raízes? Não, é a mesma raiz escrita de formas diferentes. Ok? As funções do primeiro grau somente possuem uma raiz. Ok? Mas só mais um exercício para a gente fixar bem. Ok? Então aqui nós temos y igual a 2x mais 4 quintos. Qual é o nosso primeiro passo? Isolar f de x, igualar f de x igual a 0, ou o nosso y. Então aqui nós temos y, nós vamos pegar o y, igualar a 0, teremos 2x mais 4 quintos. Correto? Vou passar o termo independente, o nosso b, para o lado de lá da equação, menos 4 quintos é igual a 2x, certo? E vou passar o 2 que estamos multiplicando dividindo aqui. Então vai ter menos 4, 5 vezes 2 igual a x. Ou seja, o nosso x seria 4, x é igual a menos 4 sobre 10. Tá ok? Aqui nós podemos simplificar. Isso aqui, então, o nosso x, a gente pode dividir ambos, o numerador e o denominador, por 2. Então, nós temos que o x é igual a menos 2 quintos. Ou x igual a menos 0,4. Coincidentemente, foi o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido a calcular as raízes de uma função do primeiro grau. Tá? Parece muito simples, mas vocês vão ver que no próximo vídeo eu vou trazer resolução de exercícios de função do primeiro grau e como é que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia. Vocês vão ver que não é tão simples assim. Tá ok? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.